E às 14h tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Elas vão ser transmitidas ao vivo pelo canal do STF no YouTube. Quem traz as informações sobre a pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje é dia de sessão de julgamentos na primeira e também na segunda turma do STF. A grande novidade é que, pela primeira vez na história do Supremo, elas serão realizadas por videoconferência. Essa medida ela foi necessária como enfrentamento à pandemia do coronavírus, sem que houvesse desrespeito às regras de isolamento impostas pela OMS, também recomendadas pelo Ministério da Saúde. O Supremo, então, encontrou um meio de continuar realizando os seus julgamentos sem que houvesse desrespeito às regras de distanciamento social. Foi aí que, numa sessão administrativa, os ministros aprovaram a possibilidade das sessões, tanto do plenário quanto das turmas, serem realizadas por videoconferência. Hoje nós teremos 2 sessões realizadas dentro desse novo formato. Na primeira turma, tem uma pauta bem extensa. Ao todo são mais de 280 processos que estão previstos para serem chamados a julgamento. Só do ministro Marco Aurélio são mais de 30 habeas corpus. Os habeas corpus, na verdade, são o grande gargalo do Supremo Tribunal Federal. Na primeira turma tem também o caso de um ex-prefeito da Paraíba. Ele foi condenado por improbidade administrativa, porque ele dava um tratamento diferenciado dos servidores da prefeitura. Em relação àqueles servidores que eram favoráveis às suas ideias, ele privilegiava. Mas em relação àqueles servidores que eram contra as suas ideologias, ele acabava punindo de alguma forma, prejudicando, como, por exemplo, determinando a remoção desses servidores. Ele foi condenado em primeira instância, a condenação foi confirmada no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e também confirmada no STJ. Aqui no Supremo, ele diz que a pena foi desproporcional. Ele acha que houve desrespeito ao princípio da individualização da pena. O ministro Marco Aurélio, ele já se manifestou, ele é o relator, e ele já votou negando o pedido do ex-prefeito. Foi aí que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para melhor analisar o caso e nessa sessão de julgamento de hoje deve ser retomada com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Já na segunda turma, constam 2 processos para serem julgados e eu dou destaque para um habeas corpus, que é da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse caso, um réu reincidente, ele foi condenado por furto. Consta no processo que ele subtraiu uma garrafa de Coca-Cola, 2 garrafas de cerveja e também uma garrafa de pinga. Somando tudo, não daria mais que R$30. Então ele pediu ao Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus, que fosse reconhecido o princípio da insignificância. O ministro Gilmar Mendes, ao analisar o HC, ele acabou deferindo o pedido, absolvendo o réu. E aí houve um recurso do Ministério Público. Então os ministros devem decidir se a reincidência é um obstáculo para o reconhecimento do princípio da insignificância.